Agora, Elivaldo, ao tempo em que a gente vai explicando aqui para a nossa audiência como é que está o cenário político, né, como é que estão as movimentações de pré-campanha, a nossa audiência, o nosso eleitorado também precisa entender como deve se portar na hora da eleição. Está faltando pouco mais de 3 meses, pouco mais de 90 dias para esse dia da votação. Então, as pessoas precisam entender como se portar e qual é a ordem de votação. Como deve ser essa votação? Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. Olá, Aline. Essas eleições devem ser bem mais rápidas, né, do que as eleições gerais, afinal são apenas 2 escolhas, uma para a prefeitura da cidade, outra para a Câmara Municipal. Então há uma grande expectativa de que a votação seja célere, de que não haja filas e de que também o resultado seja bastante rápido. A gente vai trazer algumas informações, começando inclusive pela simulação aqui com o Leonardo Moraes, ele que é chefe de eleições informatizadas aqui do Tribunal Regional Eleitoral no estado do Piauí. A gente falava, né, dessas votações deste ano que devem ser bastante rápidas, são só 2 escolhas, a gente vai trazer para o eleitor agora esse processo, né? Quem vota primeiro, por exemplo? Bom dia. Tá, bom dia aos telespectadores, tá? Pela ordem de votação, tá? Uma vez habilitado pelo mesário, o eleitor ele primeiro vota para vereador, ele vai digitar 5 números referentes ao vereador e em seguida, uma vez concluída essa etapa, ele vota para prefeito. Então essa é a ordem, vereador e prefeito. Quanto à celeridade, de fato, a expectativa é que as eleições sejam mais rápidas por conta, primeiro, da prática que o eleitor já tem em relação a essa modalidade e pela quantidade de candidatos que tende a ser mais simples. As filas, como você também se referiu, a tendência é que, às vezes, no começo da votação, dependendo do bairro, pelo próprio clima, a tendência é que ocorra um pouco de um movimento maior no início da votação. Mas ao longo do dia as coisas vão se tranquilizando, a expectativa é que não haja muita espera em relação a essa etapa da votação. Vamos fazer esse teste, então? A urna, claro, aqui a gente tem uma simulação, né? Não são os candidatos reais, obviamente, o processo está muito cedo ainda, mas para a gente ter uma ideia. Uma vez habilitado o eleitor aqui no terminal pelo mesário, tá? Ele libera a urna para votação. Então, o eleitor, ao se dirigir à urna, sozinho lá, de forma isolada numa cabina, ele vai encontrar essa tela aqui, né, no caso de vereador. Aqui nós temos alguns candidatos aqui que são simulados são candidatos do Partido da Música, né, Partido das Profissões e tudo, para que a gente possa fazer o teste, inclusive da própria urna, tá? Então, aqui eu digitei um candidato, né? Uma vez você digitando, na tela aparecerá a foto do candidato, tá? E aí é importante, você confirma se é aquele candidato que de fato você votou, em seguida você confirma. Então está exercido o voto para vereador. Depois disso, ele vem e escolhe o candidato a prefeito, tá? Na tela do candidato a prefeito aparece tanto a fotografia do prefeito quanto a fotografia do candidato a vice-prefeito, tá bom? Então é casada essa votação, então aparecem os 2 candidatos. Uma vez ele confirmado, confirmando que se trata dos candidatos que ele escolheu, ele vem e confirma. Importante, sim, um detalhe na votação é que às vezes o eleitor ele termina muito rapidamente o voto, né? E aí ele aperta a tecla confirma muito rapidamente. Então o que acontece? Ele tem que ter um pouquinho de paciência, porque a urna está esperando entre 1 e 2 segundos para que ele possa olhar a tela, tá bom? E depois é que ele confirma. Por quê? Só para concluir essa etapa, é porque muitos eleitores dizem: eu não vi o meu candidato, não apareceu o meu candidato. Por quê? Porque ele digita muito rapidamente enquanto a tela está sendo processada. Quando está abrindo a tela, ele vem e já aperta confirma. Com isso, a votação continua, a votação é concluída, não dá para ele ver, não dá tempo. Então a gente está pedindo esse cuidado. Até porque a gente já viu em eleições anteriores, né, as pessoas até suspeitarem de fraude exatamente por esse motivo. E aí vale lembrar que nesse processo de confirmação também, se de repente você observar que você digitou errado, né, que não é o candidato de fato que você queria, tem a opção de corrigir, né?
Exatamente. Então, por isso é que é importante você não votar rapidamente, por mais que você decore o número, tenha habilidade, pode acontecer de você cometer um equívoco na digitação. Então, você aperta rapidamente, ele vai grave e você fica na dúvida se foi o seu candidato. Então, por isso é que há essa opção, primeiro, de a urna esperar um pouquinho para que você confirme que é o seu candidato, não sendo ele, você vem e corrige e pode digitar tudo novamente. Por isso é que há esse cuidado, esse formato, né, de segurar um pouco a votação para que o eleitor possa efetivamente confirmar, possa efetivamente saber em quem ele está votando. Se a pessoa não quer votar em nenhum candidato, a gente já tem a opção em branco aqui, né? Vai direto nessa tecla. No caso, quem quer votar nulo, o que deve fazer? No caso do eleitor que pretende anular o seu voto, que não é o melhor procedimento dentro de um sistema democrático em que a gente pode escolher o candidato, embora seja uma opção que lhe é oferecida, né, ele tem que digitar números que não representem candidatos. Então, se ele digitar um número que por acaso não corresponda a um candidato, a urna vai dizer para ele que aquele voto será anulado e ele pode assim proceder. Tá? Basta ele confirmar que o voto será anulado. Essa informação é importante, inclusive, para a gente reafirmar aquilo que já foi dito em relação à conferência, né? Porque de repente você pode anular o voto sem também querer. Exatamente. E no caso, no dia da votação, o que é necessário para votar? O título já não é uma exigência, de fato, né? De fato, a gente pede que o eleitor compareça com qualquer documento com foto. Tá? Ele não tendo o título, porque ele apresentando o título é suficiente. Ele não tendo o título, nós recomendamos que ele apresente um documento com fotografia. Tá bom? De qualquer forma, os eleitores que já têm a biometria cadastrada aqui conosco, o reconhecimento também será suficiente. Ela não tem o documento e tudo, então ela vai conversar com o mesário vai fazer algumas indagações a respeito da sua identidade, em seguida vai poder coletar sua digital para que confirme a identidade dele. É mais um mecanismo que dá segurança para que o eleitor seja corretamente identificado, para que nenhum eleitor vote pelo outro, né? Então, por meio da biometria é o sistema que a gente tem hoje para a urna eletrônica mais garantido em relação à segurança. Mas ele vai poder ser identificado, caso ele não tenha biometria, pela documentação, especialmente o documento com fotografia. Esse documento com foto, obrigatoriamente tem que ser o físico ou pode ser no celular, no eletrônico? Preferencialmente o físico, mas também, como eu estou falando, a gente coloca todas as possibilidades para que o eleitor exerça o voto. Então, na pior das hipóteses, né, até ele conversando com o mesário indagando, pedindo para que ele apresente outras evidências em relação à sua identidade, serão aceitas. Claro, com o cuidado do bom senso para garantir a segurança, mas o documento digital também vai ser aceito para aquela conferência. Como eu falei, a principal delas que nós esperamos é em relação à biometria. Quero agradecer ao chefe de eleições informatizadas aqui do TRE, Leonardo Moraes, pelas informações prestadas. Lembrando que no caso do celular tem que ficar lá com o mesário, né? Depois da conferência não pode ir até a urna portando esse tipo de equipamento. Aline.